Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, segundo Crônicas 36, verso 20. Normalmente, quando a gente se deixa levar em alguma situação, não é algo que costuma ser tão grave. Talvez a gente passe do ponto em alguma fala boba, numa conversa de roda de amigos, ou a gente acabe perdendo a noção do tempo numa conversa longa que vara a noite adentro, ou a gente passa um pouco do limite quando nos queixamos de algum assunto pelo qual a gente é muito apaixonado em defender. Só que ser levado na Bíblia é realmente algo muito sério. Essa frase é usada cerca de 60 vezes e geralmente para se referir às pessoas que eram desenraizadas, ou seja, eram retiradas da sua terra. Por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 25, verso 21, diz que Judá foi levado para fora da sua terra. Como vimos ontem, o reino é dividido depois de Salomão. 20 reis do norte, mais tarde, Israel foi levado pelos assírios. E 20 reis do sul, mais tarde, Judá foi também levado, mas pelos babilônios. Foi uma guinada incrível para a história do povo de Deus. E é interessante que no hebraico original, esse verbo para levado ou ser levado é algo mais literalmente como descoberto. É como se o povo literalmente estivesse se sentindo nu, sem a sua terra. E essa terra de leite e mel era sim um sinal tangível da sua nova herança na criação dentro do pacto da aliança com Deus. Só que agora, assim como Adão e Eva foram expulsos do paraíso, também o povo de Israel foi expulso da sua terra prometida. E por causa da sua desobediência, eles então são retirados da presença e do favor do Senhor e são colocados sob uma maldição. E é nesse período de exílio que o povo canta músicas de lamentos, como, por exemplo, a gente vê lá no Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos lá de Sião. Durante 70 anos, eles se deixaram levar. E depois, lá no século VI a.C., houve um pseudo-retorno do exílio. O povo reconstruiu Jerusalém e o seu templo e se reinstalaram fisicamente lá na terra que mana leite e mel. Só que não foi um verdadeiro regresso. Lá em Mateus, no capítulo 1, o primeiro capítulo do Novo Testamento, a gente vê ali um levantamento da história do povo desde Abraão até o nascimento de Cristo. E no verso 17, o escritor Mateus conclui dizendo o seguinte: assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O fim do exílio não é um antigo projeto de reconstrução. O fim do exílio, verdadeiramente, é o Messias. Mas é assim que ele dá descanso. Ele leva o seu povo de volta para casa quando ele próprio se deixa levar. Como a gente observa, por exemplo, em Marcos, no capítulo 15, verso 1, eles amarraram Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. Ou seja, no julgamento, Jesus é entregue, é levado a um governante estrangeiro. E na cruz é onde ele é despojado, é desnudo, fica totalmente descoberto e vulnerável. E ali ele é excomungado das relações com a sociedade ao seu redor. E finalmente ele é crucificado do lado de fora da cidade, como um exilado qualquer. Ele suporta a vergonha, a nudez, e ele carrega sobre ele a maldição. Ele sofre o afastamento de todo mundo e lá, sozinho, ele paga pelos meus e pelos seus pecados. Jesus é levado para o lugar da impureza e da morte. Só que então ele ressuscita como primogênito do seu povo, o herdeiro de todo mundo. Agora ele está verdadeiramente na sua casa, ao lado do seu pai. E quando ele se mudar para a terra com seu pai, o mundo inteiro será a nossa terra prometida verdadeira. Por acaso você se sente sem raízes? Por acaso você está vulnerável? Se sente longe de casa? Se você pertence a Jesus, pode ter certeza que ele leva você para a mão direita do Pai. Ele é o fim do nosso exílio. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro lar.